Olá! Chegou a hora da cartomancia. Vamos tirar a cartomancia hoje, certo? Vamos lá. Cartomancia. Eu vou tirar também, vou fazer diferente hoje. Gente, é mais um vídeo do canal Chama de Tarô. Meu nome é Tati, eu sempre esqueço dessas coisas assim, sabe? Formais. Meu nome é Tati, sou psicóloga transpessoal e comportamental. Tiro cartomancia desde os meus 15 anos, já tô com 46. De tarô também. Trabalho com atendimento de psicoterapia, online e presencial. Trabalho com cristais, terapias vibracionais, meditação, faz parte aí da psicologia transpessoal. Tem o canal Sessão de Terapia, acessem o canal. Bom, aqui já saiu um casal. É um casal casal perfeito, mas assim, um casal perfeito entre aspas. Por que entre aspas, né? Ele aparece como um pajem ou um cavaleiro, que o valete é isso, mais ou menos, né? E contra uma rainha, a dama, que aparece como um patamar de rainha, né? Então, são casais perfeitos porque saíram do mesmo naipe, né? Mas ele pode ser um pouco mais novo ou ter ter uma imaturidade, tá? E existe uma situação ligada a dinheiro nesse casal aqui, que é o grande vilão dessa relação, tá? Por quê? Olha, quando a gente tem um homem que ele se considera menor que uma mulher, inferior a uma mulher, ele acredita, a gente está falando aqui de um homem que é racional, tá? Um homem que, apesar de sair a carta de... É racional, saiu espadas, né? Rainha de espadas e cavaleiro de espadas, é racional. Mas é o casal perfeito, tá? Mas saiu duas cartas de ouros, que traz a materialidade, que traz a grana, né? Saiu uma carta que fala de trabalho, tá? Então, o grande vilão aqui é o dinheiro. Para ele, porque um homem inferior sem dinheiro, ele se sente mais inferior ainda. Na cabeça dele racional, se ele tiver uma estrutura financeira legal, um trabalho legal, carro, sabe, essas coisas da materialidade, da 3D, se ele tiver tudo isso, ele vai ser um homem mais seguro, mais no patamar dessa rainha aqui, tá? Mas isso a gente sabe que é uma ilusão, porque a segurança vem de dentro e não de aspectos externos, né? Mas na cabeça deste homem, o dinheiro é um ponto, assim, importante para ele e que faz gerar obstáculos nessa relação, ok? E aí, essa mulher aqui, ela cortou, tá? Porque o que acontece? Eu acho que essa mulher, essa rainha de espadas, ela sempre foi mais solitária, ela não é de abrir a vida dela para qualquer um, ela nunca foi né? E ela abriu para esse cara aqui. E ele fica, pela insegurança dele, ele fica em cima do muro, ele não toma decisões, ele acha que ele precisa estar melhor financeiramente para oferecer alguma coisa para ela. Aí ela se cansou e deu uma cortada nele. Deu uma cortada aqui. E foi viver a vida dela, foi se amar.
tá? Enquanto ele tá lá fazendo a estrutura financeira dele. Então, aqui é um caso de separação, né? É um caso de afastamento temporário, obviamente, porque esse homem vai voltar. Vai voltar quando ele conseguir a estrutura dele, tá? Que ele considera boa para te oferecer alguma coisa. Ok? Bom, vamos lá. Essa leitura costuma ser um pouco prolongada, né? Porque sai vários casinhos aqui, né? Vários casinhos. E eu leio com todas as cartas do baralho, né? Não sobra nenhuma na minha mão. Então, a gente tem esse. A gente tem esse. A gente tem esse. Que é do centro. E a gente tem esse. Eu vou fazer um pouco diferente hoje, porque eu quero fazer uma experiência. Vamos ver. Tá? Eu preciso, então, de 5 cartas desse baralho aqui. Desse oráculo, né? Esse oráculo. Uma. Duas. 3. A raiva aí. A raiva. Ai, ai, uma carta saiu voando aqui. 4. 5. Eu quero tirar uma pro meio. O meio. O meio a gente já vê ali um diabão ali, né? Do lado esquerdo. Que é esse aqui. Então vamos lá. 10 de espadas, 6 de espadas, quanta carta de espadas, né? 2 de espadas, 3 de espadas, o dor, saudade, 6 de copas, né? 5 de ouros. Olha, aqui saiu um rei de ouros, né? Ele é um rei, ele é uma pessoa assim, que muito estruturada, muito, como é que eu posso dizer? Uma pessoa muito organizada, muito, chega a ser até metódica, sabe? Só que tem um fogo, tipo, ele se transforma quando tá na parte sexual, tá? Este homem aqui, ele se transforma. Há um magnetismo grande dele com uma mulher, tá? É um caso de afastamento, tá? Porque saiu 2 de espada, saiu 3 de espada, saiu muita espada, né? 10 de espada, 6 de espada, tipo, é muita espada, né? Então, esta mulher, ela se retirou da relação, se afastou e tá parada,
sem fazer absolutamente nada, não vai mover 1 centímetro atrás desse homem, essa mulher aqui, tá? Ela tá aguentando ali as situações de sofrimento, se é que já não passou, tá, essa situação, ou se ela está ainda passando, ok? Porque me parece que tem muita coisa que foi oculta nessa relação, tá? Tem uma lua aqui, né? Muita coisa oculta, muita, né? Apesar de sair um rei de ouros aqui, ele tem muitas características do rei de paus, que é sedutor, tá? Tem uma lábia boa, né? E ao mesmo tempo do rei de espadas, pela racionalidade, ele é estrategista, sabe? Então, por ele ser estrategista, ele esconde muitas coisas desta mulher. E aí ela realmente, ela não sei se ela descobriu alguma coisa, eu acho que ela descobriu alguma coisa, tá? Que decepcionou muito ela, muito. E aí foi por isso que ela saiu, causou muita dor pra ela, tá? A ponto de ela não querer mais esse homem nunca mais. Nevermore, essa carta tá escrito Nevermore, olha que linda que ela é. Né? A carta Nevermore e uma espada da verdade aí, né? A espada da verdade. Então ela descobriu alguma coisa e isso causou. Ela entrou na sombra dela, tá? Ela começou a refletir sobre as relações anteriores que não deram certo, tá? E ela tá em uma fase de transformação, tá? Obviamente que ele também, né? Ele também tá. Ambos precisam enfrentar sombras. E as sombras, elas são criadas na infância, né? Então, sempre quando a gente fala de curas, a gente fala de criança ferida, a gente fala de aspectos da infância, tá? Então, a gente cria a sombra na infância. As sombras são criadas lá na infância, as nossas sombras, né? Então tá havendo um processo aí de enfrentamento dessas sombras. Essa é uma carta de sombra, essa é uma carta de sombra, essa é uma carta de sombra, tá? E essa é uma carta de transformação. Eu acho que essa mulher já se transformou, porque o dragão saiu com ela aqui, olha só. O dragão saiu com ela. Viram que bonito isso é? E ela já tá colorida, né? Ela já tá ganhando cor, ela tá no final das curas dela, tá? Mas doeu muito isso daqui. Isso daqui doeu muito pra ela. No centro do jogo saiu o 6 de copas, que diz de saudade, aquelas coisas que ficam na nossa memória, né? Lembranças que ficam na memória e também vidas passadas, tá? Também acho que tem uma questão kármica aqui, ok? A carta que saiu para esse caso aqui foi não mente. Não mente no sentido de não estar na mente, não estar no mental. Tá? Então eu acredito que aqui tá muito no racional, né? Como saiu muita carta de espadas, né? Ela tá muito no racional agora, tá? E ele já é do racional, mas ela ancorou o racional aqui porque foi muito sofrimento para ela, muito, tá? Muito. Esse daqui já foi, ok? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Não, vamos esse aqui. Vamos na ordem. Ordem eu faço assim, né? Eu faço sentido horário e deixo o do meio, do que... Esse daqui representa o cardíaco, né? O do meio. Quando eu faço leitura individual de cartomancia,
A cruz é a nossa linha da vida, né? É o que está no nosso destino. E a que está no meio é o que está no nosso coração, do cardíaco. E aí tem as outras partes aí ao nosso redor. Então aqui, né? Uma mulher com 2 homens. É um triângulo. É um triângulo, tá? É um triângulo, é assim, tá bem complicado esse triângulo aqui. Bom, é uma relação de destino, tá? Apesar de ser triângulo, existe muita verdade dentro dessa relação, diferente da anterior. A anterior tinha muitas coisas ocultas e ela foi descobrindo, né? A mulher foi descobrindo aos poucos. Aqui não. Aqui as verdades são colocadas na mesa, tá? Deixa eu ver aqui, peraí. Nossa, eu acho que é até um 4, né? Eu acho que é um 4 aqui, viu? Por isso que é tão complicada. Porque o que acontece? Tanto os dois, tanto um quanto o outro, aqui, da jornada de chama gêmea, estão em um processo kármico ainda. Por isso que estão com outras pessoas, tá? Porém, o encontro dos dois ativou a Kundalini, ativou os processos energéticos, né? Que tem dentro da jornada de chama gêmea, tá? E aí, um dos homens aqui, ele foi embora. O homem da jornada foi embora. Ele quis virar as costas para a relação com esta mulher, porque ele acha errado, né? Essa situação. Ele foi mesmo gostando, ele tem amor, tá? Tem amor. Bom, a mulher, ela tá no seu auge do financeiro, ela tá realizando coisas no financeiro dela. A vida continuou, tá, gente? A vida continuou. Aqui não há muita tristeza, porque assim, olha só, o processo de cura, de sofrimento, ele é muito mais intenso quando a pessoa tá sozinha. Quando a pessoa tem alguém do lado, essa pessoa que está do lado serve como uma válvula de escape ali, um step, um apoio, uma bengala para não entrar totalmente no sofrimento, tá? Apesar de ter saído uma carta de sofrimento para o homem, tá? O homem, ele tá tendo esse sofrimento pela situação, porque ele não para de pensar nessa mulher, né? Existia um magnetismo sexual muito grande entre os dois, né? Ele mesmo assim ele saiu, ele foi, ele não vai voltar enquanto ele não resolver a situação dele. E para ele resolver a situação dele, ele tem que enxergar que a mulher da vida dele é essa outra que tá também com outra pessoa. Então aqui assim existe uma situação complicada e complexa, porque o que acontece? Ambos têm relacionamentos codependentes, tá? Tanto um quanto o outro. E esse relacionamento codependente não é ruim, ele não tá ruim, tá? Nem para ele nem para ela. Não são relações ruins. São relações tranquilinhas assim, né? Mas quando esta pessoa, a mulher, conheceu este homem, né, teve um envolvimento com ele, tá? Teve um envolvimento físico aqui, tá? Não foi só papinho, não. Teve um envolvimento físico.
acendeu uma chama assim, né? Acendeu a chama da chama gêmea, né? Que não tem como um esquecer o outro. E aí eles estão entrando em um processo de perceber, tá? O que é realmente um amor. Porque o que eles têm na relação deles é codependência, não é amor. É um alimentando a necessidade do outro, tá bom assim, tá tudo, sabe? Aquela relação chá da tarde. Apesar da chá da tarde saiu nessa tiragem, aqui saiu singularidade, né? Então aqui o que acontece, né? Eles precisam ficar singulares, eles precisam ficar um de um lado e um do outro. Eles precisam separar, né? Eles precisam fazer escolhas na vida deles para ficarem juntos. E a dúvida dos dois nesse momento é: será que se eu deixar um, ele vai deixar ela? Será que eu vou ficar com ele se eu deixar ele? Porque minha relação é boa. E ele é a mesma coisa. Só que, gente, a união de chamas gêmeas é uma união completamente diferente de uma relação de codependência, né? É uma relação de completude. De completude. Então, assim, esse homem deixou a relação porque tava um fardo para ele, tava um fardo, tá? E ele sonha em ficar com ela, e ela sonha em ficar com ele. Há também um magnetismo de pensamento aqui muito grande. Então, os dois precisam fazer um processo de individuação, de enxergar o que querem, né? E separarem, não separar porque vai ficar com o outro ou porque o outro vai ficar com o outro. Não separar porque eles querem ficar juntos, as chamas. Separar porque enxergou que essa relação que eles estão hoje não é uma relação com base no amor, é uma relação com base no comodismo, na zona de conforto, tá? Então o processo aqui é complexo por causa disso, porque ambos precisam perceber que eles estão nessa zona de conforto, que eles estão em uma relação que não tem amor, que tem um carinho, tem, né, uma amizade, mas não é amor de verdade. Tá? Eles precisam ver a verdade, o as de espadas, eles precisam enxergar essa verdade, tá bom? Para fazer aqui independente se eles vão ficar juntos ou não, é você olhar para si e falar assim, gente, o que eu tô fazendo nessa relação se eu não amo? Só porque tá confortável para mim? Mas eu não quero ficar sozinha, né? Pensa aí. Ai, gente. Ficar sozinha é tão bom se você soubesse a singularidade como é boa, porque traz muito crescimento, tá? Tem que tomar essa decisão aí pro negócio andar. Próxima. Vamos lá, a próxima. Aqui, eu sempre trago aspectos, né, físicos, nas outras eu não vi aspectos físicos, mas aqui eu tô vendo uma mulher clara, pele branca e um homem moreno, talvez negro, tá? Agora não pode mais falar negro, né? Preto, mas enfim, uma pessoa morena, bem morena de pele. E é o cara, viu? Assim, é o negão, entendeu? Deixa ela doida. Aqui ele é mais velho e ela é mais nova. Mas ele não aparenta ser assim, tão mais velho. Ele é um homão. E aqui existe uma necessidade da mulher olhar pra dentro, se amar mais, tá? Porque ela coloca ele muito no pedestal, muito. Não que ele não mereça, mas ela coloca muito no pedestal.
E há muito fogo aqui, gente. Muito fogo. E aí precisa de uma transformação na dinâmica dessa relação. Porque ela tá uma relação muito na carne, né? Muito física. E aqui não é uma relação física, é uma relação espiritual. Então eles precisam mudar esse aspecto, tá? O homem da relação, eu acho que essa mulher, ela é muito controladora, muito ciumenta, muito possessiva, tá? Que evoca muita raiva, tanto nele quanto nela, porque dá muito conflito. Então essa dinâmica precisa mudar, porque senão não vai rolar aqui. Não vai. Eles não estão separados, mas eles estão, assim, tá tendo muito conflito. Então essa mulher precisa começar a nutrir o auto-amor. Tá? 2 cartas de auto-amor aqui. Precisa começar a ver o quanto ela é também tanto... ela se colocar no pedestal e não colocar ele no pedestal. Ela tem que ver o quanto ela é bonita, o quanto ela é amorosa, o quanto ela é acolhedora, o quanto ela é merecedora desse amor aqui e parar com essas inseguranças que tá acabando, minando com a relação. Esse tipo de atitude, de comportamento de ciúmes e possessividade, ele afasta as chamas gêmeas. Então, para quem tá me ouvindo, que tá junto com as chamas gêmeas e você ainda tá com esse comportamento, é bom você mudar, porque isso vai se afastar se continuar, ok? E aí sim você vai ficar com uma raiva. Ele também é provocador, né, ou não? Não, ele é sincero, gente, ele é honesto. Ele provoca você. E aí você acha que ele age assim com todo mundo. E ele não age assim com todo mundo. Ele age com você. Ele tem 8 copas por você. Ele gosta bastante, tá? Mas existe essa necessidade de transformação aqui nessa dinâmica. Você parar com esses comportamentos com ele. Ele tá até o momento paciente, mas ele tá ficando cansado, tá? Dá raiva nele às vezes, dá tristeza, ok? Então precisa olhar para isso, cria um peso muito grande, uma relação muito pesada, muito densa, e isso acaba afastando, sendo chama gêmea, tá? Afasta. Então precisa de uma transformação desta mulher principalmente. Aqui o problema tá, a cura tá, a mulher que precisa fazer a cura aqui, tá? Próximo. O fazer, vamos ver o que tem que fazer. 2 de copas, né? 2 de copas já mostrou que aqui tem um casal perfeito. Saiu 8 de ouros, que tem 2 caveiras, né? Também mostra o casal perfeito, tá? Sombra, movimento. Aqui é uma mulher que tá em afastamento. Ela tá sozinha. Ela conheceu a chama dela, mas ela não tá com ela, tá? E ela tá em um movimento de cura aqui, né? Ela tá olhando para ela tá fazendo algumas curas, alguns movimentos para conhecer as sombras dela, tá? E ela sonha com esse 2 de copas, né? Ela sonha com o início amoroso. E então aqui eu vejo uma pessoa que fica muito na parte emocional, no sentido de criar histórias, ilusões, tá? Romantismo, ela tem que vir mais pra terra. Parar de ficar na ilusão e fazer os movimentos que ela tem que fazer, por isso que caiu a carta do fazer, né? Fazer, ó, saiu a lua, que é a parte ilusória da coisa, tem muitas ilusões, ela tem muitas ilusões,
referente a relacionamento. Então, ela precisa trazer uma consciência maior sobre a realidade dos relacionamentos, parar de ilusionar, tá? O 2 de copas. Essa mulher, ela teve muita mágoa de relacionamentos, por isso que ela sonha tanto com o 2 de copas. Ela tem muitas mágoas, precisa curar o anahata, curar as questões de mágoas, né? Fazer um processo de perdão. Eu vou fazer um ritual aí de perdão dia 2/2, gente. Ao vivo às 22 horas, tá? E aí, é isso. Ela precisa se movimentar para nutrir ela, para nutrir o amor próprio dela. Para ela conseguir atrair a chama dela, ok? Eu acredito que ela tá fazendo isso, mas ela ainda tá muito na ilusão, mas ela tá fazendo isso. Porque a cura vai ser breve se ela se focar no auto-perdão, no perdão do outro, ver que carências são essas, tá? Que tá ligada à infância, para ela descobrir as sombras, né? Para descobrir, ela tem características de codependência, então ela tem que curar essas codependências. Aqui, tá? Uma mulher clara, pele clara, não muito velha, ela é tipo uns dos 25 até os 40 no máximo. 45, vai, dos 25 aos 45, tá? Precisa fazer isso aí, parar de fugir. Há uma fuga aqui das emoções. Parar de fugir e fazer, certo? Fazer. Vamos para a próxima. Aqui a carta que saiu, centrado, né? Existe alguém que precisa se focar em alguma coisa aí. Então vamos ver no que, né? Bom, aqui é uma mulher. É a história de uma mulher e de um homem. Ai, ai. Que um vê a completude no outro, 10 de copas, né? Existe uma questão ligada a dinheiro, então saiu o 3 de copas aqui, mas esse 3 de copas ele quer falar sobre uma terceira energia, que aqui saiu o dinheiro, tá? Essa mulher, ela é bem espiritualizada, bruxona. E o homem, ele também é espiritualizado, mas ela é mais. Ela é mais. Ele tem uma ideia, assim, boa sobre a espiritualidade, mas ela é mais dedicada, digamos assim, né? À espiritualidade, tá? E aqui eu acho que estão juntos. Se não estão, vão ficar. E é bem rápido. Porque saiu muita carta assim de, 10 de copas, 9 de copas, 3 de copas, 2 de ouros. Há alguma dúvida aqui. Mas por quê? Há essa dúvida. Há uma dúvida por causa de um terceiro elemento, que me parece que é dinheiro aqui, questões financeiras. Pode ser distância, talvez.
pode ser distância, porque saiu o lobo do lado dela como se ela se sentisse solitária. Então, há impedimentos aqui que não é assim impedimentos de, não é questão de cura, não é questão de não falar dos sentimentos, não é essas questões, sabe? São questões ligadas a partes de 3D, tipo dinheiro, longas distâncias, coisas do tipo assim, que são fáceis de resolver, não são difíceis, gente. Não tá difícil aqui. Aqui eu vejo uma união, assim, muito próspera, tá? Muito, assim, feliz, com muita celebração. Aqui eu vejo, assim, muito perfeito, tá? A carta do centramento, eu acho que aqui o recado principal é você ficar centrado nas suas convicções, daquilo que essa conexão representa, tá? Ela não é é porque às vezes você fraqueja, tá? Porque saiu essa cartinha aqui do seu lado. Às vezes você fraqueja, você pensa negativo, ou que vai acontecer alguma coisa errada, ou que ele vai embora. Eu não sei, talvez já tenha ido algum dia, né? Já tenha tido um afastamento e você tá com medo de se afastar de novo. Isso não vai acontecer. Então você tem que centrar naquilo que você tá sentindo, que ele tá te demonstrando, tá? Com ações, não só com palavras, ele tá te demonstrando que vai acontecer isso. Então, para você ficar centrado no que ele tá te mostrando e não naquilo que você tá com medo, porque aqui é medo, tá? Você tá com medo do negócio se repetir. Não vai se repetir. Aqui vai haver união, tá? Vai haver união. Aqui ele é mais novo. Mais novo de idade. Mas não é imaturo, não. Ele sabe bem o que ele quer, tá? Tá bem certo. E a última. Estamos falando de um cavaleiro de paus. Ai, meu Deus, dá até medo, né? Sai o cavaleiro de paus. Pô. Peraí, que eu preciso... Aqui, deixa eu ver. Será que aqui é de novo? Porque... O 7 de espadas, 8 de espadas... Aqui eu acho que são 2 casais de novo. Não, aqui é o seguinte, não são 2 casais. Não são. Aqui é uma necessidade de mudança, ó. Eu vou separar assim. O que acontece? Aqui a gente tem um cavaleiro de paus com uma rainha de espadas, tá? Que eles se encontraram e tiveram uma completude aqui. Perfeita completude, assim, né? Ela é muito racional e ele é muito sedutor, ele vai e volta, ele não fica, ele é um cavaleiro de paus, né? Ele é aquele que ludibria, né? Que fica naquela questão de seduzir,
promover encontros casuais, e ela é uma rainha de espadas, né? Ela não quer isso. Ela é bem racional, ela não quer esse tipo de relação, tá? Então tem que haver uma transformação aqui de ambos, tá? Que transformação é essa? Ela tem que ficar menos racional, tá? Ela tem que equilibrar essa energia dela, ficar menos racional, se tornar uma rainha de paus, que é, né, o naipe dele, tá? E ele tem que também se transformar em um rei e não ficar em um rei de copas. Não ficar no casual, só demonstrando o que é sexo e que na verdade não é. Tá? Tem um rei de copas aqui. Ele ama e não fala. Ele não entrega o que ela quer que ele entregue, né? E então ela tem que ser menos racional, menos cheia de regras. Ela tem muitas regras. E ele tem que se tornar um rei de copas, tem que se tornar mais amoroso, entrar em contato mais com as emoções ao invés de ficar na superficialidade, ser mais inteiro, ser mais sincero com ele mesmo e com ela, né? Admitir o que tá sentindo e o que quer, tá? Que o que ele quer é um começo estruturado, mas ele tem medo dessa estrutura, por isso que ele fica no casual ali, ok? E o que isso vai trazer? Vai trazer um afastamento. Vai trazer um afastamento para eles se tornarem isso daqui. Para ela se tornar menos exigente, com menos regras, né? Ela também age dessa forma racional por medo também, tá? E esse medo faz com que ela se torne cheia de regras. Ah, tem que ser desse jeito, se não for desse jeito não dá, né? E aí causa medo nele, certo? Então ela precisa diminuir isso daqui, essa racionalidade, né? Se tornar mais leve, sabe? Mais fluídica, mais espiritualizada, mais espiritual. E ele, porque quando ela fizer isso, ele automaticamente vai entrar nas emoções dele, vai se sentir mais seguro para entregar o coração. Ele tem dificuldade disso, ok? E infelizmente aqui vai ter um afastamento por causa dessa mudança que tem que acontecer, tá? Essa é uma xícara de chá, é uma carta que é assim, os budistas, né, os monges, eles meditam através do chá. O chá para eles é um estado de meditação, quando eles bebem chá. Tá? É um estado de se voltar para dentro, de reflexão, né? Então é isso que tá falando aqui, né? É preciso os dois, principalmente o lado feminino, enxergar que ela é muito racional e que ela precisa diminuir essas regras todas, porque na verdade é uma forma, é uma couraça, né? É uma armadura que ela fez nela para ela não se magoar. Colocar esse monte de regra e se autodefender, né? É um mecanismo de defesa. E ele fica casual porque ele também está se defendendo. Então, os dois estão se defendendo aqui. Então, é preciso mudar essa energia, trabalhar esses medos, né? Para que a relação dê certo. E para isso, vocês vão ter que se afastar. Senão, vocês não vão fazer isso. Vocês vão ficar nessa guerra de quem pode mais, né? É a guerra do poder. Eu quero assim, você não me dá assim. Aí o outro fala, eu quero assim. E ao mesmo tempo, os dois não conseguem, né, se desgrudar, né? Digamos assim. Sempre tem aquele impulso de se ver. Então, vai acontecer, se já não aconteceu, uma suspensão, um afastamento para essa mudança acontecer, para ela se tornar uma rainha de paus, mais espiritualizada, e ele se tornar um rei de copas, mais emocional, em contato com as emoções, né? Oferecendo mais o que ela quer, tá?
a visita da minha gatinha. Ela nunca vem aqui, primeira vez que ela vem aqui, eu acho. Vocês nunca viram a Isis, né? Essa é a Isis. Então é isso, gente. Saiu vários casinhos aí. Espero que vocês gostem. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, apertem o sininho para ser lembrados de quando eu fizer aqui as postagens, tá? A minha gatinha mostrando o rabo para vocês. E é isso. Dia 2 do 2 eu vou fazer um ritual de perdão. É necessário o quê? É necessário uma vela branca, ou lilás, ou violeta, ou roxa. Eu só tenho a roxa aqui, eu não vou sair pra comprar, porque aqui é mais difícil achar essas coisas onde eu moro. E aí eu vou usar a roxa mesmo, tá? E aí você escreve no papel todos que você quer perdoar, ou uma carta de perdão para alguém. Então, por exemplo, pai. Pai, eu te perdoo por isso, por isso e por isso, tá? Dobra em 3 e dia 2 a gente vai queimar isso. Ô, Isis, você vai queimar o rabo, Isis. Deus do céu. Então, é isso, gracinhas, tá? Um grande beijo, espero que vocês gostem aí, não esqueçam de curtir, tá? E até a próxima!